Olá, gata garota, esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de videocast. Eu sou Bruna Lima. E eu sou Ana Carolina Matos. Olha, o episódio de hoje está muito bacana. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse cenário LGBT+, que está crescendo dentro do Tecnobrega. A gente já tem artistas aí que estão despontando nessa nova geração, que é uma coisa muito bacana, né, Bruna? Inovador. E tem trazido uma nova cara, né, para o Tecnobrega, né, para o que a gente vê aí dentro da música. E para falar desse tema, a gente chamou a Tiffany Bull, que é uma artista drag, que no palco é gigantesca, assim, quem já assistiu um show dela sabe do que eu tô falando. Tiffany, obrigada pela tua presença, tá? A gente tá muito feliz de te receber aqui. E eu quero te perguntar como é que começou essa questão do tecnodrag que tu chamas, né? Como é que tu começou nisso? Eu que agradeço, boa tarde, primeiramente, todo mundo. Agradeço o convite, a participação aqui. Então, eu cresci ali indo para casa da minha avó na Cremação. E na verdade, eu acho que não só eu, como todo paraense, já cresce saindo na rua ouvindo tecnobrega em qualquer canto, em qualquer esquina que a gente vai. E comigo não foi diferente. Então, assim, esse ritmo sempre fez parte da minha vida, né? Desde a infância. Só que quando eu era criança, eu costumava fazer algumas coisas escondidos, né? Por exemplo, eu colocava o DVD da Joelma, ficava dançando ali em casa quando era criança, pegava uma toalha pra fingir que era cabelo, pegava o sapato escondido da minha mãe e dançava. E quando vinha alguém que eu sabia, eu parava de fazer isso, né? Então, fui muito poldado, assim, na minha infância, porque, enfim, isso não era certo, isso era errado, não podia dançar, não podia fazer isso e aquilo. E eu fui crescendo escondendo isso. E aí, quando eu entrei pro teatro, que eu conheci a arte drag, eu pude finalmente pegar tudo aquilo que eu tinha escondido lá fora e trazer pro palco, e trazer, né, pros shows, fazer tudo aquilo que eu tinha à vontade de uma forma maior, de uma forma espetaculosa mesmo, sabe? Então, é aí que começa a minha vida no mundo drag. Especificamente, eu entro pra música. Eu começo a me montar mais ou menos ali em 2015 e entro pra música em 2020, logo após a pandemia. Porque eu percebi que só o lip sync da drag queen, ele tava me limitando no sentido de... por exemplo, quando eu lancei minha música, eu consegui aparecer em programas, aparecer em jornal, sabe? Então, isso foi um a mais, assim, pra minha carreira. E eu já fazia lip syncs de músicas de tecnobrega, das divas de tecnobrega, das bandas de tecnobrega. Então, quando eu resolvi entrar pra música, eu falei que pensei assim, eu não posso cantar um outro ritmo, senão ser esse que me impulsionou na carreira drag, que fez parte da minha infância e que, enfim, eu cresci ouvindo. E também fazer esse diferencial, né? Não só a primeira drag a cantar tecnobrega, né? Porque já teve uma confusão uma vez aí nisso. Mas, por exemplo, a Aretusa Love, há muito tempo, ela morou aqui em Belém do Pará. E ela fez um CD só de tecnobrega, inclusive com o Will Love, que é da Gangue do Eletro. Então, eu quis entrar também para trazer esse ritmo de volta para saber que nós LGBTs também podemos estar no meio do tecnobrega e nós drags também, né? Ótimo. E como é que foi essa aceitação, né? Que tu chegaste como a Tiffany nesse meio, como é que tu sentiu, assim, do público? Então, de primeiro eu fiquei bem receoso para saber se ia ser uma aceitação, né? Legal, porque a gente não é... Hoje em dia não é... Hoje já tá se acostumando, mas não era... normal, entre aspas, não era comum, na verdade, ver drag queens cantando. A Pablo foi uma pessoa que ajudou muito a música drag entrar no mainstream, a ir para as rádios, né, entrar na casa das pessoas, das famílias. Então, eu fiquei assim meio receoso, mas um padrinho meu da música foi o Madeirito, também, que é da Gangue do Eletro. E ele que me ajudou a fazer minha primeira música, ele que... lançou a minha música em alguns lugares, nas aparelhagens, botava a galera pra tocar. Ele que me apresentou, né? E graças a Deus eu tive uma aceitação muito boa. Não é à toa que outros produtores também me procuraram pra gravar comigo, pra fazer outras músicas. Claro que hoje em dia eu ainda espero quebrar e alcançar outras bolhas, né? Ir para outros lugares. Mas isso é uma caminhada que a gente vai fazendo de pouco a pouco, sabe? Pois é, a Glória Groove também, né? Tem essa trajetória aí. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Qual a diferença do tecnobrega? O que o tecnodrag agrega pro tecnobrega? Qual a diferença aí?
Eu acho que a gente traz muito do visual, algo diferente, né? As músicas também, por exemplo, nas minhas músicas eu trago muitas minhas vivências como uma pessoa LGBT, tanto as boas quanto as ruins do que a gente passa. Então eu acho que a gente cantando isso, a gente acaba se conectando com outras pessoas, trazendo outras pessoas que olhavam Tecnobrega ainda como algo ruim, né? Tem muita gente que tem preconceito por ser uma música que vem da periferia ou coisa do tipo. Então a gente acaba chamando essas pessoas e mostrando também para quem já é do Tecnobrega essa nova comunidade que está entrando, né? Pra gente juntar isso. A minha vontade com cantando Tecnobrega é justamente levar as pessoas LGBTs pro Tecnobrega e também trazer quem já é desse lugar pra cá pra gente. E uma coisa que aconteceu muito é que depois que eu comecei a cantar, aparecer na televisão, muitas crianças e adolescentes acabavam, por exemplo, quando eu passei no É do Pará, muita gente depois mandou mensagem falando que começou a se montar depois que me viu ali, que também tinha esse sonho, que também tinha essa vontade, mas que nunca tinha visto uma pessoa tão próximo a ela que acha, nunca que eu vou estar ali. Sim. E viu uma pessoa LGBT, uma drag ali na televisão se apresentando, provando que é possível. Não é fácil, não é nem um pouco fácil, é bem difícil. Mas a gente está nesses lugares, né, quebrando essas barreiras, estando nesses espaços, a gente acaba sendo referência para outras pessoas que achavam que não poderiam e que podem sim estar na arte, seguir os seus sonhos. Uhum. E quando tu te apresentou pela primeira vez como Tiffany, quando foi e como foi isso para ti? A primeira vez que eu me apresentei como Tiffany, ainda fazendo lip sync, fazendo uma lip sync de uma música de Tecnobrega, foi para mim assim uma descoberta de algo que eu sempre quis fazer, mas como eu te falei, né? Sempre tinha escondido isso para mim. E quando eu vi a galera me ovacionando, parabenizando, batendo palma, foi nesse momento que eu falei, nossa, é isso que eu quero e vou lutar. Isso, não sei para onde isso vai dar, mas vou seguir nesse caminho e até hoje tá dando certo. Ai, que bom. E com relação à batida, né? O Tecnobrega tem uma batida lá e o Tecnodrag tem uma batida diferente? A gente, toda vez que eu lanço uma música, eu tento trazer uma coisa diferente. A gente vê o que tá sendo trend nos lugares, o que a galera tá querendo escutar. Mas no meu show eu tento muito juntar o Tecnobrega com a música pop, né? Então, o meu próximo EP, que está chegando em breve, a gente quer muito usar essa sonorização dessas músicas que estão tocando muito das músicas eletrônicas, de uma batida mais forte, tentar agregar ela com a batida do Tecnobrega, sabe? Fazer essa nova mistura. Tu compõe também? Sim. Legal. Que tu fizeste até essa tua primeira música, né? Foi. Bate Amiga foi uma composição minha, do Madeirito e do Shinohara, que é um produtor que trabalha comigo. E a gente construiu essas e as outras músicas que eu tenho também, tudo junto, assim. A gente senta, conta umas histórias, o que eu gostaria de falar, e a gente vai juntando isso aqui com isso aqui. Pois é, como é que funciona esse processo, né? São várias pessoas pensando, tu já pensa num verso ali, tu já pensa numa vivência. Como é que é esse processo de criação? É mais ou menos isso. A gente faz meio que um camping, né? Escolhe um dia, se junta. Na verdade, as minhas inspirações já começam antes, assim, quando eu tenho alguma ideia, passo por alguma coisa, penso em alguma frase, eu sempre vou anotando no meu notas do celular. Então, tem muitas frases soltas, escritas, que depois eu pego e vou tentando juntar, né? Mostro pra eles, olha, o que tu acha disso? Aí, eu acho que isso aqui combina, dá pra entrar mais isso aqui, né? Mas, normalmente, são histórias, coisas que eu já passei, que eu acho que assim eu consigo me conectar com o público, sabe? Trazendo algo real, que eu realmente vivi. E outras pessoas podem ter passado, vivido pela mesma coisa. Agora, me diz uma coisa. A galera do Tecnobrega, né? Viviane Batidão, a Valéria. Como é essa... Vocês se encontram? Há uma mistura aí? Tem show programado? Não sei se é uma impressão minha. De repente, eu fico pensando que tu tá muito no circuito alternativo. Não sei se é. Eu vejo assim também. Mas eu sempre fui muito fã de todas essas mulheres. Hoje em dia, pra mim, é muito estranho. Por exemplo, eu converso com a Viviane no Instagram,
sabe? Tenho o Legal. número de alguma outra cantora, assim, e a gente fica trocando algumas coisas. Ainda não consegui gravar com elas, porque eu penso assim, gosto de fazer as coisas bem certinho, não gosto de lançar nada por lançar. Uhum. Então, pra mim, quando eu quiser, por exemplo, tiver uma música pra fazer com a Vivi, tem que ser a música, tem que ser uma divulgação boa, sabe? Isso custa dinheiro. Com certeza. Então, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então, por isso que eu ainda não consegui fazer um projeto com elas. Mas tenho muita vontade, sim, de gravar. Meu sonho é ter um CD com feat com cada uma delas, assim, seria um sonho. Tudo. Mas tenho muita proximidade com elas, conversa, a gente se encontra nos bastidores, mas ainda não consegui fazer um trabalho específico com elas, ou então estar em alguns shows delas, assim. Uhum. Mas se viesse o convite, tu na hora, Ai, por bora lá. favor, se vocês estiverem vendo isso, pode me chamar. Agora sim, essa questão aí do mundo do Tecnobrega, como tu falaste, não é fácil a montagem, só que assim, é também um espetáculo, né? Aparelhagem, Tecnobrega, tem todo aquele... Muitas luzes, muitos acessórios. E a Tiffany ainda tem a montação, né? Isso, verdade. Tu pretende permanecer nesse circuito de Tecnobrega ou a Tiffany ela vai mudando ao longo do tempo? Então, eu eu vim do teatro, né? Então, desde sempre, desde quando eu fazia só lip sync, eu pensava muito em fazer um show que fosse um espetáculo. Eu cresci assistindo Beyoncé, Rihanna, assistindo DVD delas. Então, elas sempre fazem mega produções e troca de roupa e entra voando no palco. Então, se vocês forem ver as minhas apresentações de lip sync, até ali em 2020, eu fazia coisas assim. Tem uma apresentação minha que eu entro no teatro carregado por 4 homens, assim, em cima de uma mesa. E lá no palco eles já arrancam minha roupa, eu tô com outra por baixo. Então, eu sempre quis trazer isso, porque era algo que eu sempre via só na televisão. E eu pensava assim, por que eu não posso ver isso? Quando eu imagino um show, eu me coloco no lugar da plateia e penso assim, o que eu gostaria de ver se eu estivesse ali, Entendi. sabe? No lugar da plateia. Tu é bem perfeccionista, né? Sim, infelizmente, porque isso me limita de fazer muitas coisas. E aí, então eu sempre penso em fazer um show com bailarinos, com telão, e isso e aquilo. E tudo isso é muito caro, né? Então, o meu show ele é muito performático, né? Porque eu trago isso do teatro, eu trago isso das minhas referências, que foi o que eu cresci vendo. E quero que a plateia tenha essa experiência de assistir algo assim, sabe? Porque assim, eu sei que eles gostam disso. O povo LGBT animado gosta de assistir. O povo animado. Gosta de assistir isso. Então, eu sempre quis trazer, aproximar essas super produções do meu público, da galera que me consome. E foi desse jeito que eu consegui ganhar uma notoriedade dentro da cena e crescer e ser conhecida por trazer essas apresentações inusitadas. Então, de jeito nenhum eu quero tirar isso de mim. Cada vez eu quero aumentar mais, fazer mais. E a minha vontade é, sim, continuar no Tecnobrega, levantar essa bandeira. Eu tenho muito orgulho de ser conhecida como a drag queen do Tecnobrega. E não quero mudar de estilo. Claro que quero sempre agregar, né? Fazer feat com outros artistas, com outros estilos musicais. Eu acho que é sempre bom porque a gente consegue um novo público, né? E também trazer outros artistas para fazer comigo. Mas a minha base, o que eu vou cantar assim para sempre é o Tecnobrega. Tu pode cantar um pouquinho? Claro. Já quer uma palhinha, já quer um show particular. Antes de começar, gente, bora falar disso que eu tava falando pra Tiffany, que eu já assisti algumas apresentações dela, e no palco ela é gigantesca, assim, enorme. E aí, quando eu vi... Não, que ela é mais minhonzinha, assim, né? A gente já teve eu sou baixinha. E aí é aquela coisa do artista, né? Como cresce, assim, né? Uma outra persona que vocês assumem, até de personalidade mesmo, claro. Né? Isso acontece muito porque... não sei o que se baixa alguma coisa, mas assim, eu costumo dizer que a Tiffany Boo, ela é uma... Não sei se é um alter ego meu, enfim... Mas a Tiffany Boo, ela consegue fazer muitas coisas que o Wagner, que é meu CPF, ele não faria. Por exemplo, com a Tiffany, eu me sinto uma pessoa muito poderosa, sabe? Muito forte, como se ninguém pudesse tocar em mim no sentido de fazer mal a mim, sabe? Sim. Eu tenho coragem de encarar públicos imensos. Enfim, me dá uma força, uma coragem muito grande que talvez o Wagner, se não fosse montado, não faria. Eu sou uma pessoa muito tímida, assim, ser Tiffany Boo. Então, eu acho que essa energia
transpassa pro público e, como tu falou, tu me viu gigante, né? Uhum. Eu acho que é essa energia de dentro que quando eu subo no palco eu tenho, acaba transparecendo para as pessoas e elas acabam me vendo desse jeito, assim, sabe? Desse jeito grandona, assim. E eu fico muito feliz com isso. Porque o palco é o lugar que eu mais amo, assim, estar no mundo, assim. Eu posso estar com milhões de problemas, posso estar doente, que eu já fiz show doente, inclusive. Mas quando eu piso ali, quando eu tô fazendo aquilo que eu gosto, parece que tudo some e eu só vivo aquele momento ali. Uhum. Só para completar, antes de cantar, tu falaste que o Wagner não tem toda essa coragem. E assim, quando criança, né, tinha essa limitação. E hoje, com a Tiffany, já estruturada, como é a tua família? Como foi a aceitação? Como é a admiração da família? Eu sempre parto do princípio de que a mãe sempre sabe. Não adianta fingir e tentar camuflar. A mãe sempre sabe. Assim, aquelas pessoas da família que moram com a gente, né? Que estão próximas, sempre sabem. Mas, enquanto ninguém toca no assunto, todo mundo fica, né? Vai empurrando com a barriga, vai passando. Elefante branco na sala, exatamente. né? Não, mas a tua família te vê como Tiffany. Não, hoje em dia, tudo bem. Mas o que acontecia? Na época, quando eu comecei a fazer algumas festas, né? Quando eu comecei a minha vida drag, eu já fazia parte do teatro. Então, a minha mãe é uma pessoa super protetora, assim. Então, quando eu dormia fora de casa, ela ficava muito preocupada. Sim. Então, o que eu falava pra ela? Porque começou a aparecer muita peruca em casa, muita roupa feminina. Eu falava, ai, mãe, do teatro, tenho que guardar aqui. E aí, quando eu tinha festa pra fazer, eu falava, eu vou me apresentar no teatro, vou terminar muito tarde, eu não vou conseguir voltar pra casa. Eu moro no Conjunto Maguari, pra quem não sabe. É um pouco longe do centro, e na época que eu comecei a fazer drag, ainda não tinha Uber em Belém. Então, eu tinha que ir pra festa, terminar, tinha que esperar amanhecer pra pegar o ônibus e voltar pra casa. Mas isso também não era uma estratégia pra esconder da família? Não, com certeza. Uma coisa se juntou à outra. Sim. E aí, como eu sabia que ela ia ficar preocupada, eu falava que era pro teatro, porque, imagina, ela sabendo que eu ia fazer uma festa, sair de madrugada, montado, ia ter que, sabe, vir pegar um ônibus. Então, pra ela também não me proibir de falar, não, tu não vai, nunca. Sim. Então, eu, sabe, inventava essa. Só que depois, quando eu comecei a aparecer na televisão, aparecer no jornal, não tinha como esconder. Então, já tava uma coisa meio que certa também, então já foi meio que ok pra todo mundo, Mas sabe? foi conversado sobre isso? Ela já falou ou não? Como eu ela te falei, só te viu sempre... no jornal e eras. Como é isso? Foi mais ou menos assim. Como ela já sempre soube, né? Já viu algumas coisas ali. Meio que aos poucos ela foi percebendo e quando viu já tava na televisão e é isso. Que bom, Maravilhoso. foi natural. Já pensou? Do Já nada, olha, meu filho ali de Tiffany, como é isso? Mas isso é bacana, né? Porque foi uma coisa que ela já... Não que ela me proibia disso ou ficava com raiva, porque sempre ela me apoiou. Tipo, não é toda mãe e pai que apoia quando o filho vai fazer teatro, por exemplo, né? Normalmente, você é advogado, médico e tal. E aí eu fui uma coisa assim fora da curva e eles sempre me apoiaram. O que batia neles era a preocupação, né? Com porque, certeza. enfim, mundo homofóbico, E tu essas coisas. começaste no teatro, tu eras adolescente. Eu comecei no teatro, eu tava saindo do ensino médio. Eu acho que eu tinha 19, 17 anos, mais ou menos. Uhum. E aí, eu entrei no teatro em 2013, mais ou menos. E aí, eu fui conhecer arte drag lá pra 2015 já. Que foi quando eu comecei a me montar. E tu conheceste onde? No RuPaul? Porque eu amava RuPaul. Não sei se tu gostava de assistir. Eu assisti muitas temporadas, que pra quem não sabe, é uma reality que é uma competição de drags. Sim, sim. Né? E aí, muitos artistas de renome mundial hoje, do mundo drag, saiu desse programa também, sim, né? Sim, a Pablo, inclusive, ela fala que ela consumia muito RuPaul. Só que na minha época, o RuPaul, ele passava muito em canais fechados, se eu não me engano. Sim. Não era tão fácil quanto hoje, né? E aí, eu lembro uma pessoa que eu vi a primeira vez drag, foi a Shaira Brotero, que é uma drag daqui de Belém do Pará, que inclusive é lá do Conjunto Maguari. A primeira vez que eu vi ela montada foi num trio, no Halloween, lá no Conjunto Maguari tem uma escola que se chamava Disneylândia. Uhum. E aí, todo ano, eles faziam uma carreata de Halloween para anunciar a festa deles. E a Shaira, ela já morou na minha rua. Ela, desde criança, foi uma criança viada, assim, que jogava queimada e era rasgada. E eu ficava olhando aquilo ali e eu ficava tentando desvendar aquilo, sabe?
E aí eu vi ela montada pela primeira vez e eu fiquei imaginando, assim, me remeteu ao que eu gostaria de fazer quando eu era pequeno, sabe? Quando eu era criança. Sim. Porque eu vi ela de peruca, de salto, vestida assim. E aquilo ali foi o primeiro estalo que teve na minha cabeça, foi a minha primeira referência. Tanto que a Shayra aparece no meu clipe de Bate Amiga, que é a minha primeira música, Sim. justamente pra fazer... como é que eu posso dizer? Essa referência, né? Porque ela, sim, foi a minha primeira referência drag. E aí, obviamente, depois foram vindo a do RuPaul, enfim, a Pablo, entre outras. Mas a minha primeira referência, sim, foi a Shayra. Que legal, Ai, que legal. algo bem de perto, né? Sim, É exatamente. o que acontece mesmo, né? Essas pessoas de perto que acabam influenciando bastante. Mas olha, a Bruna não esqueceu da música, Não. né, Bruna? Canta um Ai, deixa eu pouquinho. beber uma água aqui. Claro. Prepara aí a garganta. Porque é difícil um tecnobrega só na capela. Só na capela. Sim, vocês têm alguma preferência? Eu posso... Tu A escolhe. minha última... Tu Pode escolhe. cantar. Posso tua cantar ela última. acelerada? Sim, pode. Bora lá. Inclusive, ouçam Tiffany Boo em todas as plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no Tidal, no Apple Music, no YouTube. Tá lá todas as minhas músicas. E essa é Acelerada, a música que eu lancei no carnaval do ano passado, que estourou, que eu acho que foi o show que tu assistiu. Tu me assistiu esse ano ou ano passado? Eu assisti esse ano. Esse ano, que também cantei ela lá. Baby, não me olhe que eu já tô em outra, curtindo uma vibe, comigo é assim, os cria não aguenta, mãezinha surtada, sentada bem dada, dá uma acelerada, empina, junto com as periquitas a gente vai metralhar, dá uma acelerada, tô louca, com DJ Santorinha a gente vai me metralhar, tra, pode pá. Ai, Adorei! Que, inclusive, essa música, ela é um sample da música Despechar, da Rosalía. Porque, assim, todo Tecnobrega sempre tem a sua versão que é internacional, Sim, né? sim. Eu falei, eu preciso ter a minha. E aí, ano passado, eu fui no show da Rosalía e Sim. fiquei, assim, viciado na arte dela. O show dela é incrível. E eu não podia fazer uma versão No se não Psica, fosse né? da dela. Não, o show dela foi no Lollapalooza. Ah, tá. Ela é internacional, Ela é né? internacional. E Viajando. ela é uma artista que ela inspira muito a galera LGBT+, Sim, né? sim. Ela apoia muito, inclusive. É legal que tu traz também sempre esses elementos, né? Como a Bruna falou, a gente te vê muito nesse cenário alternativo. Tu achas Sim. que se a gente for para o cenário Mainstream. né? Se isso tu irias, é um cenário que tu toparia. Olha, com certeza, porque eu acredito que o cenário mainstream, ele, além de te trazer um público bem diverso, ele te traz recursos maiores, né? Por exemplo, meu sonho é ter alguma gravadora investindo em mim, ou algum produtor, alguma agência, porque aí eu consigo trazer muito mais Com certeza. recursos e trazer... Enfim, com dinheiro a gente consegue fazer coisas, Claro. né, inimagináveis. Então, tenho muita vontade, sim. Inclusive, trabalho para isso. Já consigo me apresentar hoje em dia em festivais, que isso, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse estar no line-up, meu nome ali, dos festivais. E espero, com certeza, sim, entrar no mainstream. Eu acho que isso é a vontade de todo artista. Ter um público vasto, enfim, tá aparecendo em outros lugares. E, se Deus quiser, vai chegar pra mim essa Vai hora. chegar, com E certeza. pra completar, fala aí do que tu tá planejando aí pros próximos Conta. meses. Conta da tua vida aí que a gente quer saber. Então, a gente tá trabalhando no meu primeiro EP, que Ai, que o nome legal. vai se chamar Requenguela. Adorei esse nome. Sim, vai se chamar Requenguela. E a gente tá trabalhando a princípio nas letras, né? Experimentando algumas batidas, como eu falei pra vocês. A gente tá com previsão dele sair um pouquinho antes de agosto, porque em agosto eu tenho um outro festival também para participar. Um festival bem grande, assim, que vai movimentar muito a Não pode cidade. falar, Eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui. Mas é aqui em Belém? É aqui em Belém. É Ah. um festival que, inclusive, vai trazer até pessoas internacionais pra cá. Eu acho que é o primeiro que tá trazendo. Ou posso estar errado, mas são poucos festivais aqui de Belém que trazem. Mas É um festival LGBT. Que já rola. Não, vai ser a primeira vez. Primeira Ah, vez. tá. Olha aí, gente, fiquem ligados. Primeira E mão, aí- que eu não vi ninguém Sim. dando Eu também essa não. informação. E aí, provavelmente a gente quer fazer o primeiro show desse EP nesse festival, né? Aproveitar que vai ter um público Sim. grande. Então, É bom pra fazer o Então, lançamento. provavelmente a gente vai querer lançar as músicas um pouquinho antes pra estar ali no festival com a galera já
com a música na ponta da língua. Mas o que eu posso já soltar é isso. O nome do EP vai ser Requenguela. Explica o que é Requenguela, pra quem não é de Belém e não sabe o que é. Olha, Requenguela, na minha cabeça, assim, eu acredito que seja aquela pessoa que todo mundo acha que ela é desleixada, Sim. que ela anda de qualquer jeito, sabe? Que ela é toda maltrapilha, assim. Mas, no fundo, ela tem o seu valor. E é isso que eu vou mostrar. Essa Requenguela, que ela vem justamente para trazer esse incômodo na pessoa, para trazer essa mexida mesmo na cabeça da galera. E que é uma pessoa que vem ali da periferia, sabe? Que vai trazer esse ritmo da periferia, que é o tecnobrega que eu canto, mas trazendo coisas muito futurísticas, sabe? A gente quer muito trabalhar esse novo tecnobrega, essa nova imagem, esse novo futuro mesmo, sabe? E como é que tu projeta assim, a tua carreira no tecnobrega? Olha, eu quero muito estar fazendo show. Se meu sonho é viajar, fazendo show, levando mesmo a nossa música aí pro Brasil todo. A gente tá num ano, e acho que ano que vem vai ser mais ainda, que o Tecnobrega tá despontando, sabe? Verdade. Então, eu espero muito que eu possa estar viajando, fazendo trabalhos fora daqui também. O que eu pensava muito antes era assim... eu fazendo meu trabalho aqui, que as pessoas de fora me olhassem e me procurassem e acabassem olhando para cá, para Belém, para o nosso estado do Pará. Só que vivendo no show business, nos bastidores, eu percebi que não é tão fácil assim. Que muitas vezes a gente precisa ir para fora para a galera valorizar a gente, para a gente poder voltar para cá e ter o nosso passe validado, né? Então, eu penso já em fazer... não morar, mas passar uma temporada, sei lá, Rio, São Paulo, em algum outro lugar, para tentar mesmo esses contatos, para conhecer novos produtores, para tentar alguma coisa, para saber se eu consigo despontar, né, de algum jeito, então fazer novas parcerias. Mas a minha vontade não era sair de Belém. Porém, eu acho que isso vai ter que ser necessário ser feito, né? Para a gente poder, como eu te falei, né, a galera valorizar, assim, que isso é muito que acontece. Mas acho que é isso, assim mesmo. Novos ares, né? Isso, exatamente. Atrás desse crescimento. E eu acho que esse é o caminho, né? Sempre a gente quer crescer e evoluir. Sim. Seguir Foi adiante. Ótimo. Mas olha, o nosso episódio ele é sempre bem curtinho. Sempre tem mais conversa do que tempo de episódio. A gente sempre fica com aquele sentimento de que a gente poderia... Mas deu pra falar muita coisa, não foi, Tiffany? Sim. Esclarecer muita coisa. E tem alguma coisa mais nesse fim de episódio que tu queiras compartilhar, que a gente não tenha te perguntado? Isso. Ou até mesmo um conselho aí pra essa nova geração que tá vindo e se inspira em ti, né? Sim. E o conselho que eu dou, como eu falei no começo, gente, não é fácil, não é nem um pouco fácil, é muito difícil. Às vezes eu já pensei muitas vezes em desistir, falei, meu Deus, por que eu ainda tô fazendo isso? Muitas vezes a gente gasta mais do que recebe, mas é aquele negócio, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente vai fazer mesmo assim na dor, sabe? E é algo que tá dentro de mim, assim, que eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu amo tanto fazer isso, ser artista, né? Que no final isso tudo vale a pena, né? E os frutos podem demorar a chegar, mas eles vêm, é só a gente ter paciência. Então, quem tem vontade de não só se jogar na arte drag, mas ser artista, se joga, se profissionalizem também. É muito importante estudar, né? Por mais que já seja formado, ou então esteja iniciando na faculdade ou no ensino médio, é muito importante a gente ter o estudo, porque isso nunca ninguém vai tirar da gente. E a partir daí a gente se profissionalizar na nossa área. E o que eu gostaria de falar para que a galera que está assistindo, que apoie os artistas independentes da nossa cena, não só LGBT, mas todos os artistas independentes que você conhece. E às vezes apoiar assim, compartilhando, divulgando, que não custa nada, sabe? Dando um like lá na foto, comentando, indicando para outras pessoas ouvirem. Isso já ajuda muito, 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 muito. Então é isso, ouçam Tiffany Bu, me acompanhem nas redes sociais, eu posso dar as redes sociais? Estou em todos os lugares como a Tiffany Bu,
TIFFANYBOO. No Twitter, no TikTok, no Facebook, no Insta, lá no YouTube também, a Tiffany Bu, e no Spotify, em todas as plataformas digitais. Maravilhosa. Ai, Obrigada obrigada, pela presença. Eu que Tiffany. agradeço o convite de vocês. Foi ótimo. Espero voltar aqui quando tiver pra Claro. lançar meu EP. Aí eu já Quando venho tu for aqui pra pra esse fazer. festival. Ai, sim, Ah, é. verdade. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada. Por Eu ter que compartilhado agradeço. um pouquinho, né, da tua experiência. Obrigada para quem assistiu. A gente está sempre no Libplay de oliberal.com, também no YouTube do jornal. A gente também tem os nossos parceiros, né, Bruna? É isso mesmo. Tem a Closet das Marias, que veste a gente para apresentar esse videocast. E também tem a Colorê. É isso. Muito obrigada. Obrigada, que gente. Até a agradeço. próxima. Um beijo. Tchau, tchau.